Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson e esse é o Vivendo SaaS. Eu quero falar hoje sobre um problema que eu tenho visto acontecer muito nas empresas de software como serviço, que eles se preocupam muito com o faturamento da empresa, se preocupam com o código, se preocupam em vender o software, mas esquecem de dar atenção para coisas como o lucro. Eles não sabem nem como que funciona para calcular o lucro, né? Então vamos falar sobre isso. Muitos fundadores acreditam que basta crescer o faturamento da empresa, ter um produto bom, que está tudo resolvido, tá? Não é assim. Então, a gente que trabalha com o modelo Bootstrap, para quem não sabe, Bootstrap é crescer sem investidor, crescer com capital próprio. Quem trabalha com Bootstrap tem que se preocupar com coisas como lucratividade. Eu, quando comecei aqui, sempre pensei nisso, né? Eu brinco que a minha empresa eu administro como um boteco da esquina. O que isso significa? Que tem que entrar dinheiro e tem que sobrar lucro no final. E a gente sempre tem aquele pensamento de startup americana de que lucro é bobagem, mas se tu trabalha com bootstrap, se tu trabalha com capital próprio, com o teu dinheiro, o dinheiro suado do teu trabalho, tu vai ter que se preocupar com lucro desde o dia 1. Eu não estou te dizendo que tu vai ter lucro desde o dia 1, mas tu vai se preocupar em ter lucro ou, no mínimo, tu vai se preocupar em tentar fazer com que a tua empresa se torne, tenha o break-even o mais rápido possível. O que seria break-even? A receita, né, vai encontrar a despesa, né? A tua empresa vai estar, no mínimo, num equilíbrio. Se é a primeira vez que tu está acessando esse canal, que já se inscreve aqui embaixo. Se tu tem uma empresa de software como serviço, comenta aqui embaixo, fala que empresa tu tem, comenta aqui que eu quero conhecer a tua empresa de software como serviço, fala o nome, coloca a URL. Tu não vai conseguir colocar, por exemplo, a URL site.com.br. Vai ter que colocar site, espaço com, espaço BR, para que o YouTube não tranque o comentário do teu vídeo, tá? Mas eu realmente quero conhecer a tua empresa de software como serviço. Eu vivo de SaaS, tá? Então, esse canal aqui se chama Vivendo de SaaS, eu vivo de SaaS, minha empresa é Bootstrap, eu tenho que estar buscando lucro, não tenho investidor, eu nunca gostei dessa ideia de investidor e, por isso, eu me preocupo com algumas coisas que eu quero falar aqui para vocês. Algumas coisas que, de repente, quem recebeu aporte, quem recebeu investimento milionário, não precisa se preocupar. Eles só se preocupam em captar clientes a qualquer custo, né? Conquistar números ali para mostrar para o investidor. Quem trabalha com o investidor, o grande cliente, no final das contas, é o investidor, não é o cliente final. Nós que trabalhamos com Bootstrap, nos preocupamos de verdade com o cliente final. É o cliente final que paga as contas, é o cliente final que nos dá lucro e é ele que nos faz crescer. Então, o primeiro ponto aqui que eu digo para vocês que deveriam se preocupar em relação a uma empresa de software como serviço Bootstrap é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o oxigênio da tua empresa. Deixa eu tentar explicar o problema de fluxo de caixa de que as pessoas não conhecem. Fluxo de caixa, em resumo, é ter dinheiro quando uma conta vence. Deixa eu te mostrar. Digamos que tu venda computadores. Tu vende um computador, digamos, a R$1.000 e tu fez essa venda em 3 vezes, ou seja, 3 vezes de R$333, né? Todo mês, o teu cliente vai te pagar R$333. Daí, no segundo mês, né, ele vai te pagar, ele deu uma entrada de 300 e pouco, no segundo mês, 300 e pouco, e tu já recebeu R$600. Digamos que o custo para comprar um computador novo seja de R$650, R$700, um pouco acima dessas duas mensalidades. Tu percebeu que no primeiro mês que tu recebeu só R$300, tu não tem dinheiro para comprar um outro computador para vender para um próximo cliente? Tu vendeu um computador e tu não tem dinheiro para comprar um outro computador? Isso é um problema de fluxo de caixa. O que acontece? As empresas vão atrás de empréstimo para conseguir comprar um outro computador para vender para um próximo cliente. E isso vira uma bola de neve. Quanto mais
eu vendo computadores e eu não estou falando de nenhuma venda que tu vai ter inadimplência, tá? Digamos que os clientes sejam perfeitos e nunca vão deixar de te pagar. Mesmo assim, tu tem um problema de fluxo de caixa. Tu vai ter que ir atrás de empréstimo. Tu sabe que isso acontece muito no Brasil, essa ideia de parcelar a compra de produtos? Isso começou a acontecer por causa da inflação lá da década de 80. As lojas começaram a trabalhar como se fossem financeiras. Isso, até onde eu sei, não acontece em outros países. Nos Estados Unidos, tu vai comprar um computador, algo mais caro, tu vai num banco, tu tira um empréstimo e paga pela compra à vista, né? Então, tu vai dever para o banco e não para a loja de computadores. Então, isso é um problema de fluxo de caixa. Tu não ter dinheiro na época correta. Quando a minha empresa começou, eu comecei com SaaS lá mais ou menos por 2009. Mas quando a minha empresa começou, antes a gente tentou trabalhar com hospedagem de sites. Não deu muito certo, mas a gente conquistou clientes de hospedagem de sites. E meu sócio, na época, ele cobrava os clientes no dia 15. Né? Então, todo o cliente de hospedagem, ele cobrava no dia 15. Só que vinha cobranças do aluguel do escritório no dia 5. E acontecia, isso antes de eu entrar na sociedade, né? Eu já acompanhava eles, entrei depois, acontecia deles pagar o aluguel atrasado todo mês, pagar uma multa de 20% do aluguel, porque eles recebiam no dia 15, mas a conta vinha no dia 5. Quando eu entrei de sócio, essa foi uma das primeiras coisas que eu arrumei, né? Tentar organizar o aluguel para pagar adiante, ou tentar pagar o aluguel o mais cedo possível. Né? Vamos tentar pagar no dia 5, eu sei que entra no dia 15, vamos se organizar financeiramente para pagar o aluguel no dia 5, porque isso evitava uma multa de 20%. E tu pensa, isso é meio óbvio, né? Mas as pessoas não fazem. Se tu for ver, muitos empresários vivem de maneira irresponsável em relação às suas finanças. Coisas bobas como essas são feitas e as pessoas se endividam por problemas de fluxo de caixa. Então, cuida isso, cuida o fluxo de caixa, porque pode ser um problemão para a tua empresa se tu não organizar a tua empresa. Outra coisa aqui que eu quero falar para vocês é a disciplina de anotar entrada e saída de dinheiro. Isso é uma disciplina. E é justamente o que eu vendo aqui, né? O gestor. Apesar de empresários de SaaS não serem diretamente o meu público-alvo aqui no gestor, eu acredito de verdade que se as empresas do Brasil, todas as empresas do Brasil, usassem um software como o gestor, ou usasse uma planilha, ou um papel de pão que tu anotasse, vendi isso, saiu isso, só isso, tá? Entrada e saída de dinheiro, uma organização mínima de entrada e saída de dinheiro, a mortalidade de empresas no Brasil seria muito menor, cairia drasticamente ter essa organização, porque isso ia trazer a verdade à tona, né, de que tu tá com um problema financeiro aqui, vamos se organizar para gastar menos, para vender mais, né? Isso ajudaria muito. E, por exemplo, aqui o gestor meu software é uma das coisas que ele faz. E a gente pensou nisso quando a gente desenvolveu o gestor, dessa parte tão importante para uma empresa, porque eu me formei em administração de empresas e eu dei um pouco de consultoria no início, né, para algumas empresas. E eu percebi lá no início que as empresas não têm esse nível de organização, coisas básicas. Antes, quando eu estava me formando em administração, eu imaginava que como um consultor de empresas, eu teria que lidar com problemas complexos de gestão. E percebi com o tempo de que não é bem assim. São problemas simples de gestão que realmente acabam fazendo com que as empresas quebrem. Essa falta de disciplina em anotar o que entra e o que sai de dinheiro e olhar ali, né, ó, tem tanto para entrar, dia 15 eu vou ter tal conta para pagar e eu preciso juntar dinheiro agora, que é dia 1 do mês, eu tenho que juntar dinheiro para pagar a conta no dia 15.
né? E isso, como eu falei anteriormente, é um problema de fluxo de caixa, mas também é um problema da pessoa não anotar, não se organizar ali, de saber quanto de dinheiro tem para entrar e saber quanto de dinheiro tem para sair. Então, coisas simples assim, né, que empresas bootstrap precisam fazer, as pessoas precisam ter essa organização para evitar problemas. E eu vejo muito empresário também que mistura contas pessoais com contas da empresa. Minha empresa ganhou, digamos, sei lá, esse mês a minha empresa ganhou, sei lá, 100 mil reais. E eu vou comprar alguma coisa com 50 mil reais. E tu vê que tirou, digamos, 50 mil da operação da empresa porque tu fez uma dívida pessoal. Cara, isso aí está absolutamente errado. Tu tem que se organizar de alguma maneira para... Eu vou, digamos, tirar 10 mil por mês de Prolabore, né? Digamos nessa estrutura aí de 100 mil reais. E não estou recomendando que tu tire os 10 mil, tá? São números fictícios aqui. Eu vou tirar 10 mil por mês para mim, da minha conta. Mas no dia a dia eu fiz uma conta maior e agora eu vou lá e tiro da empresa. Não pode ser assim. Já aconteceu aqui na nossa empresa, eu e meus sócios, a gente se organiza de uma maneira que, digamos, a gente tira tanto por mês, e teve um dos sócios que foi construir uma casa para ele, se endividou, e o que ele fez? Ele foi tirar um empréstimo. Ele não veio carnear a empresa, pegar dinheiro da empresa. Fez a dívida pessoal, problema teu. Tu não vai tirar da empresa agora para pagar as contas pessoais. Não é isso. De repente, ano que vem, vocês se organizam para tirar mais dinheiro ano que vem. Tu não vai tirar agora, mudar os planos da empresa porque tu fez uma dívida pessoal. Vai organizar a tua vida pessoal também para evitar esse tipo de problema. Tu vai organizar um orçamento para a empresa e tu vai seguir aquele orçamento à risca para evitar problemas. Tá? Porque no bootstrapping, nesse tipo de empresa que tu está crescendo com recursos próprios, tu tem que ser muito disciplinado. Tu não vai ter a quem recorrer a não ser a tua disciplina. Tá? Então, tem que ter essa disciplina de entrada e saída. Próximo ponto aqui que eu recomendo que vocês olhem sempre que possível é o DRE, demonstrativo do resultado do exercício. É um nome feio, tem gente que se assusta, mas não tem nada demais. É uma conta de diminuir, tá? No topo é um relatório, vai ter o faturamento do período e vai diminuindo coisas que tu tem para pagar. E no final vai ter o lucro líquido. É basicamente isso, pega um DRE, liga para o teu contador e pede o DRE. E isso envolve um problema, tá? Para te ter o DRE, a tua contabilidade tem que estar certinha. Para a tua contabilidade estar certinha, tu não pode sonegar. E eu não sou purista de que a gente não pode sonegar porque eu tenho que ser bonzinho com o governo. Cara, eu não estou nem aí para o governo. Tá? Eu não sonego, não porque eu sou bonzinho. Eu não sonego porque eu quero dormir à noite. Eu não quero que amanhã ou depois eu ter problemas em relação a... porque eu soneguei algum dinheiro. Tá? Mas, ao sonegar, tu vai ter outros problemas além de dever para o governo. Tem outros problemas, é que o teu DRE não vai estar correto. No futuro, se tu tiver um investidor que vai vir querer olhar teus números, como tu sonegou, como é que tu vai mostrar um relatório e ele vai ver, não, mas o teu faturamento está muito menor do que tu estava me falando. E tu vai dizer para ele, olha, é que eu soneguei isso. Vai ter, de repente, um investidor que vai entender. Mas tu percebe que tudo se torna muito mais complexo ao sonegar. E, como mais uma vez, não é porque eu estou sendo purista, porque eu acho que a gente não pode sonegar nada. Não é isso, tá? Realmente é porque se torna um problema tu ter números falsos ali. Né? Tu começa a mentir para o governo, tu acaba mentindo para ti também, porque tu não tem aquele número. Né? De repente, tu vai ter que pedir para o contador fazer o DRE da sonegação, né? De repente, para fazer do jeito certo. Então, existe esse problema de tu não ter os números corretos ali, porque tu acaba se perdendo por não ter o DRE. E uma coisa que eu faço aqui com o DRE, que me ajuda muito, eu pego o demonstrativo, eu recomendo que tu analise esse demonstrativo, tu veja que não tem nada demais, e eu coloco, digamos que eu pegue o DRE trimestral. Eu pego o DRE trimestral
e coloco numa planilha Excel. Esse trimestre, depois esse trimestre, depois esse trimestre. E vou analisando. Já aconteceu de eu, por exemplo, contratar muitas pessoas, contratei muitas pessoas e com a esperança de que contratando muitas pessoas eu ia ter um lucro maior. Mas analisando eu percebi que inchou a folha de pagamentos e não refletiu na lucratividade. Eu consegui ver isso colocando o DRE lado a lado, analisando linha por linha, olhando quanto cada linha cresceu em comparação ao trimestre anterior. E dessa maneira eu percebi, aumentei a folha de pagamentos, a lucratividade proporcional até cresceu um pouco, mas proporcionalmente ela não cresceu. Percebi que minha folha de pagamento estava inchada e daí com isso tomei a decisão de demitir algumas pessoas para organizar minha empresa e com isso eu evitei ter problemas financeiros no futuro, graças a olhar o DRE a cada trimestre, tá? Não precisa ser a todo mês. Cada trimestre tu olha o DRE, ter esse exercício de olhar o DRE e comparar com os trimestres anteriores vai te ajudar muito a administrar a tua empresa. Cara, coisas simples assim, que eu estou te falando aqui, tu vai ter uma gestão financeira superior à maioria das empresas, todas as empresas, tá? A maioria das empresas não faz isso. Controle de fluxo de caixa, controle de entrada e saída e análise do DRE trimestralmente. Tá? Basta isso, tu vai ter uma análise financeira superior à maioria das empresas. Próximo ponto aqui, que eu recomendo para vocês, é algumas métricas simples do software como serviço que tu deveria estar sempre de olho. MRR, que é a receita recorrente mensal, já anota esse nome aí, né? Tu tem que ter esse nome aí. Se tu trabalha com software como serviço, esteja com essa métrica disponível para todo mundo dentro da tua empresa ver a todo momento. Quando eu comecei, eu fiz o software de cobrança interno aqui há muitos anos atrás, o MRR ficava na primeira página. Hoje, o MRR, o crescimento do MRR da nossa empresa, fica em televisões nos andares, né? Então a gente tem essa gestão à vista. Todo mundo pode ver todo o crescimento da empresa, e isso é importante, tá? Esteja disponível a receita recorrente mensal, se tu não quer para os teus funcionários, pelo menos para ti e para os teus sócios, para vocês ficarem de olho no crescimento da empresa todo mês, a todo momento. Se estiver ruim, que doa em vocês, tem que doer na gente, né? Digamos, teve muito cancelamento e o cancelamento diminuiu a receita recorrente mensal. Essa dor é importante, né? E o crescimento também, né? Para te ficar orgulhoso do crescimento da receita recorrente mensal. Então, o que é o MRR? Digamos que tu vendeu uma conta de R$100 por mês para mim. Tu tem um software e uma conta de R$100 por mês para mim. Eu sou o teu primeiro cliente. Significa que tu tem R$100 de receita recorrente mensal. É basicamente isso, tá? Quando eu comecei, eu já tinha essa métrica. Eu não sabia que se chamava receita recorrente mensal, e eu chamava de total de contratos. Por quê? Porque eu vendi um contrato para ti de R$100 por mês, né? E a soma de tudo é a receita recorrente mensal. Um cliente cancelou ou um cliente diminuiu de plano, ele saiu de R$100 para R$80, então diminuiu a receita recorrente mensal da tua empresa. Tá? Próxima métrica aqui, CAC, custo de aquisição de clientes. É importante que tu tenha esse número calculado. Eu calculo, sei lá, a cada 3 meses, o CAC, né? Deveria até fazer mensal, mas não faço mensal. Custo de aquisição de clientes. O que é o CAC? Todo o custo relacionado à venda. Então, tu gastou com propaganda paga, está relacionado à venda. Tu gasta com vendedores, o salário dos vendedores também estão relacionados ao CAC. Tu vai somar tudo que está relacionado ao CAC. Por exemplo, o salário dos vendedores. Um vendedor teu ganha R$1.000 por mês na carteira, então tu vai multiplicar por 1,78. É mais ou menos esse valor, 1,78. Então, se tu paga R$1.000, faz de conta que nesses R$1.000 está o salário mais a comissão dele. Então, tu vai pagar, na verdade, R$1.780 por mês para esse vendedor. Teoricamente, é esse o valor que tu está gastando com o teu vendedor. E tu vai adicionar na conta. Somou tudo. Tu usa um software de automação de marketing, sei lá, o RD Station, né? Tu paga todo mês. Está relacionado ao CAC. Tu vai somar isso e vai dividir pelo número de clientes que tu conquistou no período. Esse é o custo da aquisição de clientes, tá?
Próxima métrica aqui, e tu tem que estar sempre de olho. Eu recomendo que tu mantenha um histórico de CAC também, e se possível, se tu quiser ser mais preciso, custo de aquisição por canal de aquisição. Tá? Então, sei lá, propaganda paga tem esse custo de aquisição, marketing de conteúdo tem esse custo de aquisição, sei lá, visita ao cliente, né, ou ligação fria tem esse custo de aquisição. Daí tu vai achar o custo de aquisição que tem menor custo, né, o canal que tem menor custo, tu vai investir no canal que tem menor custo e dá mais retorno. Né? Tu vai trabalhar dessa maneira. Próxima métrica aqui importante e última, tá? São essas 3 métricas, MRR, CAC e, por último, LTV, Lifetime Value. Quanto que teus clientes deixam de dinheiro durante toda a vida na tua empresa. E uma coisa importante, o LTV. O LTV tem que ser pelo menos 3 vezes o CAC. O LTV tem que ser pelo menos 3 vezes maior do que o CAC. Dessa maneira, tu sabe que a tua empresa está saudável. Se esse número for menor do que isso, tua empresa tem um problema financeiro, tá? Que tu vai ter que, de alguma maneira, organizar. Vai ter que baixar o CAC ou vai ter que aumentar o LTV. E, se tu quer aprender mais sobre tudo isso, eu recomendo muito que tu maratone esse canal. Eu falo mais a fundo sobre cada um desses pontos em outros vídeos aqui. Vou deixar aqui outro vídeo para te acessar, para te continuar maratonando esse canal. Se tu quer ter uma empresa de SaaS lucrativa no modelo de Bootstrap, recomendo que tu maratone esse canal aqui, que isso vai te ajudar bastante. Manda esse conteúdo também para um sócio teu, para não ser só tu com esse conhecimento, tá, dentro da tua empresa. É importante que isso se espalhe dentro da empresa e se torne uma cultura dentro da empresa. Eu sempre faço isso aqui na empresa eu pego um conteúdo interessante para minha empresa que eu assisti e eu tento fazer com que o máximo de pessoas possíveis assistam, para criar uma cultura dentro da empresa, e tu vai percebendo que vai ter outras pessoas dentro da tua empresa te ajudando, te questionando. Olha, mas tal coisa a gente não está fazendo. Olha, a gente não está calculando o LTV. O nosso CAC está muito alto. A gente tem que organizar tal coisa. Isso é importante dentro de uma empresa. Tá? Inclusive, já aconteceu de pessoas que eu dei mentoria de que o cara estava cheio de problemas dentro da empresa, estava gastando demais, e eu disse assim, cara, tu está precisando de um sócio ou de um executivo dentro da tua empresa que te questione. E ele, cara, eu não gosto de gente mandando em mim. E daí eu disse para ele, eu sei, por isso que tu está cheio de problemas assim, porque não tem ninguém questionando o que tu está fazendo, questionando com números. Isso é importante. A gente não sabe de tudo e a gente toma decisões erradas baseadas em emoção. É importante ter outras pessoas questionando o que a gente está fazendo. Óbvio que a decisão final vai ser tua, mas é importante que venha gente colocar caraminhola na tua cabeça, dizendo, cara, isso aqui não está certo, tá? Então, manda esse conteúdo para outras pessoas. Espero que tenha gostado desse conteúdo aqui. Muito obrigado e até os próximos vídeos.